Quando a gente lembra de algo e está numa foto, é porque é uma memória consolidada. O que a gente está criando vai vir como memória de vídeo, então a gente vai construindo isso. E então a gente vai conseguir trabalhar o nosso cérebro, que aquilo realmente aconteça, para quando acontecer, meu cérebro já está com recursos o suficiente para lidar com aquela experiência. E a gente vai estar alargando nossa capacidade de aprendizado. E aí, nesse processo de projeção para o futuro, a gente vai criando alguns desafios. No caso de falar em público, quando a gente está falando para um grupo, tem pessoas que conversam, pessoas que não se interessam, que dormem, que levantam, que saem. Isso faz parte. E tudo isso a gente também vai criar, vai contar essa história para o nosso cérebro. Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona a imersão psicoterápica. Existem algumas dúvidas que as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de prática na psicoterapia e geralmente são sessões individuais de 1 hora e meia. E nesse vídeo eu vou estar falando como é que nós trabalhamos com esse tipo de forma, de modelo. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho. A imersão psicoterápica, ela funciona para vários tipos de pessoas. Para pessoas que não têm muito tempo de querer ficar alongando esse processo durante meses, ou pessoas que têm alguma dificuldade e precisa resolver mais pontualmente uma situação. Então, a gente faz isso em 2 dias, em blocos de 3 horas, manhã e tarde, e com intervalo, O intervalo nessas 3 horas vai ter um intervalo de 15 minutos, tem um intervalo do almoço também, e a gente vai trabalhar uma única questão. Por exemplo, essa pessoa ela tem pressa porque ela tem medo ela precisa estar viajando de avião, por uma questão profissional, ou ela tem uma apresentação para ela fazer e ela tem receio de estar falando em público, ela não consegue, ela tem alguma paralisia. E aí o que nós vamos organizar esse atendimento? A gente vai desde o período da gestação, pode até um pouco antes da gestação, e vai trabalhar ponto a ponto, importante, tendo como eixo principal o tema tratado naquela sessão, naquela imersão. Vamos supor que é uma questão de falar em público. Então a gente vai lá atrás, aí vão me perguntar assim, mas eu não tenho memória da minha gestação. Ok, a gente não precisa disso, Vamos lembrar que nossas memórias estão no corpo também. Então, nem sempre é o que a gente fala, o que a gente tem consciente que é importante. Aliás, maior parte das vezes não é o que é importante, e sim o que está impresso no nosso corpo, E o que a gente sabe da nossa história? Então, o nosso cérebro, ele vai fazendo uma composição de retalhos, A gente vai escutando algo ali, a gente vai vivendo algo ali, a gente vai vendo filmes que vão ressoando dentro da gente. Então, assim, eu tenho uma experiência que está implícita, está no meu músculo, está na minha memória implícita, mas eu não tenho consciência disso. E aí eu vejo um filme e aquilo me toca, eu não sei por que aquilo me toca. Tudo isso a gente vai compor. O nosso cérebro, já foi descoberto agora que a gente tem muitas memórias falsas, até no que a gente considera que aconteceu mesmo. Vocês nunca passaram por experiências, por exemplo, 2 pessoas ou mais pessoas na mesma cena e cada uma contar de um jeito aquele mesmo episódio? Aí, o senso comum tem, não, mas essa não é a verdade. E qual é a verdade? Quem é que estava vendo a verdade? Cada um vai olhar a partir do seu olhar de percepção, cada um vai olhar a partir do seu ponto de vista, da sua vivência. Então, o que é verdade no processo psicoterápico? É o que o paciente, o que o cliente está disponível, tanto como lembrança e como o que ele tem de recordação daquilo, e como ele vai compor aquela história. Então a gente vai trazer sim, a gente pede para fechar os olhos, se conectar com aquela experiência no passado e observar o seu corpo, observar memórias, lembranças, o que vier, qualquer coisa que vier, ela é muito bem-vinda. Às vezes vem só emoção. Então assim, quando eu lembro dos meus pais juntos, antes de eu nascer, Então, assim, isso aí eu tô criando, Eu tô imaginando essa cena. O que vem para mim? Vem uma alegria, eu fico feliz, me dá um receio, o que será que vai vir depois? O que vai vir? E tudo isso que vier
é material para que a gente possa trabalhar nesse processo. E aí a gente vai fazendo todo o processo psicoterápico, com as terapias de trauma, de pontos a pontos, sempre traçando essa linha do tema principal, que é o tema que levou a pessoa a buscar esse tipo de terapia. E aí depois que a gente conseguir fazer todo esse passo, nesse período de 2 dias ou mais dias, né, se for necessário, aí precisa ser combinado, a gente vai fazer uma projeção para o futuro. Depois que tiver tudo limpinho, que não tiver mais questão nenhuma nas redes de memória, que tiver todo ressignificado, tiver todo aprendido no novo lugar, a gente vai fazer como se fosse uma simulação mental, é uma simulação mental, do que está acontecendo. E vai ser uma forma de vídeo, porque o que não tem memória, né, quando a gente lembra de algo e está numa foto, é porque é uma memória consolidada. O que a gente está criando vai vir como memória de vídeo, então a gente vai construindo isso. E então a gente vai conseguir trabalhar nosso cérebro, que aquilo realmente aconteça, para quando acontecer, meu cérebro já está com recursos o suficiente para lidar com aquela experiência. E a gente vai estar alargando nossa capacidade de aprendizado. E aí, nesse processo de projeção para o futuro, a gente vai criando alguns desafios. No caso de falar em público, né, quando a gente está falando para um grupo, tem pessoas que conversam, pessoas que não se interessam, que dormem, que levantam, que saem. Isso faz parte. E tudo isso a gente também vai criar, vai contar essa história para o nosso cérebro. E a partir disso a gente vai vendo desconfortos, a gente vai observando coisas que vão acontecer no nosso corpo. Se não tiver consciente mesmo, eu fico envergonhado, ou eu tenho medo de ser rejeitado, ou estão achando que eu estou falando alguma bobagem. Se não tiver nada claro assim conscientemente, não tem problema. A gente vai observar no corpo. Às vezes vem uma dor de barriga, às vezes vem um tremor na perna, às vezes vem sensações físicas, ou um fantasma que vem assim, um medo, que eu não sei muito bem o que é, um calor atrás, na nuca. Tudo isso a gente vai trabalhando como se estivesse acontecendo, numa projeção. E através desse lugar, desse movimento, a gente vai utilizar as terapias MDR, os mapeamentos das partes, para que a gente possa fazer o reprocessamento de todas as adversidades que forem aparecendo. Depois desse momento, desse período, dessas horas que a gente for organizando, a gente vai poder, né, a pessoa vai estar com mais aprendizado, mais estofo, né, mais segura, mais presente, mais apropriado das suas potências para lidar com aquele tema principal. Então, se você acha que esse funcionamento de psicoterapia pode ser útil para alguém, não deixe de compartilhá-lo. Até o próximo!